Shalom a todos, sejam bem-vindos a mais um Shiur. E o Shiur da vez foi uma sugestão do nosso querido amigo Adriano Vieira. Ele pediu no dia 27 de outubro que eu falasse um pouco mais sobre o Adam Belial. Vejam, né? Faz um bom tempo, outubro para hoje, dia 30 de dezembro, né? Mas vocês vão deixando aí a sugestão de vocês que eu vou fazendo o shiur conforme o tempo, conforme as oportunidades. Bom, para a gente falar sobre o Adam Belial, e é por isso que eu gostei bastante desse tema, a gente vai ter que abordar outras coisas primeiro. Principalmente uma coisa que eu ainda não trabalhei de forma extensiva com vocês. Falei assim muito rapidamente, bem por alto mesmo, que é a contração, né? Essa contração, e nisso a gente tem que pensar, para que a gente possa elaborar bem aqui o nosso pensamento, a gente tem que pensar no nada. Não existia absolutamente nada do que a gente conhece. Nem o universo, muito menos as galáxias que estão dentro dele, nem vida, nem planetas, estrelas, absolutamente nada do que a gente conhece. Só o Criador, bendito seja o seu nome. E é dito que o Criador ele gera um espaço em si mesmo, por isso que nós dizemos que só o Criador bendito seja, ele existe, vocês vão entender um pouquinho mais depois, pois todas as coisas estão dentro dele. E eu até poderia lançar aqui um desafio, né? O que é que faltava para o Criador se ele tem tudo? E se é que faltava alguma coisa, ou ele precisava de algo, como ele pode ter esse algo sem estar nele, né? É algo bem filosófico. Uma vez eu lancei isso na sinagoga, as pessoas tiveram bastante dificuldade para chegar a um consenso. E olha que eu estava no meio de pessoas que estudaram bastante Talmud, Zohar, Kabbalah, enfim. Mas não é o tema do shiur. E ele gera um espaço em si mesmo, um pequeniníssimo espaço dentro de si mesmo. Né? Para a gente é algo enorme imaginar que tudo isso aqui foi criado dentro desse espaço. E dentro desse espaço, na nossa analogia, vamos chamar de bolha, como se fosse a bolha do sabão, sabe aquelas bolinhas de sabão. Ele envia um kaf. Kaf significa um raio. Ele envia um raio de luz dentro desse espaço que ele gerou. Só que esse raio, ele não pode transpassar essa bolha, esse espaço. Então ele vai do começo da bolha até a metade dessa bolha. Por quê? Porque senão a bolha estouraria. Então ele age dessa forma. E nesse raio a gente vai ter o primeiro ser criado, ao qual nós conhecemos como no aramaico por Adam Kadmoni e no hebraico por Adam Kadmon. E esse ser, o Criador bendito seja, o chamará pelo código nome de Yud He Vav He. Só que já dá para levantar muitas questões. E não serei eu a fazê-las, porque eu quero justamente que as pessoas que comigo estudam que levantem essas questões.
E é por isso que é dito que o Criador, bendito seja o seu nome, ele não possui nome, porque ele sempre foi antes que qualquer coisa existisse e ele permanecerá depois que todas as coisas tenham seu fim. Mas o Zohar diz que ele criou uma carruagem pela qual ele desceu, certo? E como o tema sugerido é o Adam Belial, eu não vou me deter nesse conceito aqui agora. Então ele gera esse ser no aspecto daquilo que nós chamamos de árvore sefirotal, e este ser ele possui uma sombra. Como todas as coisas criadas, quando expostas à luz, possui uma sombra, uma projeção. Então, esta sombra projetada do Adam Kadmoni é o que nós chamamos de Adam Belial. Quando a primeira consciência encarnada do Adam Kadmoni, pois todos nós estávamos nele, pecou, e esta consciência se chamava Adam Harishon, ou seja, o primeiro homem. Adam Kadmoni significa o homem primordial. E o Adam Harishon, o primeiro homem. Um é físico, o outro é celestial. Ou ao contrário, um é celestial e o outro é físico. E quando o homem físico, a primeira consciência encarnada do Adam Kadmoni, a saber, o Adam Harishon, ele peca junto com sua esposa Rava, que vem a receber esse nome bem posteriormente, como eu já expliquei para vocês, e qual o motivo desse nome, né? Que não é um motivo lá muito agradável, né? Mas a gente mascara dizendo, pois é a mãe de todo vivente. As almas que estavam contidas no Adam Harishon, o nosso Adão, aquele que nós conhecemos do Jardim do Éden, elas caem para algo chamado na Kabbalah de Sitra Ahra, que nada mais, nada menos significa o outro lado. E esse outro lado é justamente essa sombra projetada do Adam Kadmoni, que a gente chama de Adam Belial, que nada mais, nada menos significa do que o homem do vazio, né? Nós temos algumas pessoas de uma outra religião que têm muito medo desse nome Belial, né? Associa com, enfim, com um ser mitológico de rabo e chifre, mas na verdade Belial significa vazio, né? Então Adam, homem do vazio, e é também conhecido por alguns de forma ignorante como Sefirot invertida, mas elas não são Sefirot, elas são Klipot, né? Que é conhecido por nós cabalistas como o caminho da mão esquerda, que é o caminho praticado pelas pessoas da alta magia, da bruxaria, enfim. Inclusive, eu já falei em um dos Shiurim que o caminho da mão esquerda ele tem uma diferença do caminho da mão direita, que é o que nós cabalistas seguimos, que é o que todas as pessoas de bem seguem. O caminho da mão direita você se sujeita ao Criador, bendito seja o seu nome, sabendo que só Ele é e só Ele será. Que tudo pertence a Ele, que Ele é uno, que tudo, absolutamente tudo, está sobre sua regência e que nada pode escapar dele.
No caminho da mão esquerda, a loucura impera, porque você, assim dizem eles, se tornará um Deus. Então não é para se submeter, mas para ser o próprio Deus. Obviamente que eu não preciso dizer que isso é uma loucura, que isso vai dar em algo que não trará proveito, como diz inclusive o próprio Zohar, aquele que caminha pela esquerda se destruirá. Né? Não preciso falar mais nada. E essas clipot, elas são dimensões. Lembrando, Adam Belial é todo o sistema da clipot. Eu também posso chamar de Sitra Achra, né? É o outro lado. E dentro desse sistema, Sitra Achra ou Adam Belial, nós temos as clipot, que alguns chamam de Sefirot invertida. Mas não são Sefirot, são clipot. E todas elas, ao contrário do que a gente vê, é raro, né? Porque poucas pessoas têm esse conhecimento das clipot, mas quando a gente encontra na internet as clipot, elas estão negras, mas na verdade a verdadeira cor das clipot não é negra, mas sim roxa. Inclusive, nós estamos no último estágio antes da nossa libertação espiritual, antes do despertar, antes da destruição da Matrix, que é o estágio denominado Edom, ou Roma, né? Edom em hebraico e Roma é a mesma coisa. E houveram três estágios anterior, começando do primeiro, Babilônia, o segundo estágio, Pérsia, e o terceiro estágio, Grécia, e agora o último estágio, Roma. Em todos esses estágios houveram almas da cabeça do Adam Kadmoni que libertaram milhões de almas junto consigo mesma. Só que em cada estágio desse houveram também almas que quase se libertaram e caíram no outro nível. Ou seja, as almas que estavam na Babilônia, que é a cabeça da cabeça, eram as almas mais elevadas que existiram, e eu não preciso nem dizer que eram o nosso pai Abraão, era o próprio Adão, era Sete, era Enoque, era Enos, era Matusalém, as almas, né, de grande nível. Levaram milhões de almas consigo nesse processo de elevação espiritual e libertação. Só que muitas almas que também estavam indo com eles acabaram não conseguindo se libertar e caíram no segundo estágio, ou o segundo período de escravidão, que foi a Pérsia. E novamente aconteceu de outras almas da cabeça libertarem mais milhões e centenas de milhões de almas, e da mesma forma algumas que estavam no processo acabaram caindo para o terceiro estágio, que é justamente a Grécia. E a mesma coisa acontece novamente. Agora nós estamos no quarto e último nível, que é conhecida como as almas dos pés. Né? Nós somos as almas dos pés do Adam Kadmoni. E mais uma vez, almas muito elevadas, de nível da cabeça, a Keter de Malhut, né? Ou se preferirem Malhut de Keter, porque todas as almas são de fato, né? Todas as almas elevadas são de fato da cabeça e não dos pés. Então, se eu disser Keter de Malhut, eu estou dizendo que a alma não é da cabeça, ela é do pé, né? Mas na verdade não, é Malhut de Keter,
Então ainda são as almas, esses grandes líderes que se revelam, né, com grande conhecimento para romper esse sistema chamado de Sitra Ahra, são almas de Keter, são almas da cabeça. E, mais uma vez, tentará libertar, só que dessa vez a missão é tudo ou nada. Não existe essa possibilidade de levar centenas de milhões consigo e alguns ficarem. Dessa vez, ou se rompe, se quebra todo o sistema, ou não se faz nada. E como eu já citei em alguns shiurim, cada vez que uma alma muito elevada ela se desperta e o seu despertar é precedido por outras almas e também posteriormente, e ela leva essas almas consigo, o sistema ele se modifica, ele se adapta e o objetivo dele é controlar, é aprisionar. Um exemplo disso, e disso eu não tenho absolutamente a menor dúvida, é que, independente da religião, muitas almas elevadas se despertaram e levaram muitos consigo. Mas quando isso aconteceu, para aqueles que aqui ficaram aprisionados, o sistema se apossou da ideia desses líderes e utilizou eles para sua idolatria. Eu não tenho dúvida que a maioria, se não todas essas pessoas que hoje são reverenciadas, independente da religião, um dia realmente se libertaram e levaram muitos consigo. Mas o sistema os tornou em deuses, santos ou qualquer coisa que satisfaça o ego de quem assim crê. Se tais pessoas estivessem vivas ou pudessem ser consultadas, tenho certeza que iriam contra a própria crença que lhes são atribuídas. Disso eu não tenho dúvida. E os seguidores de tais credos, de tais religiões, ficariam atônitos como pode a figura máxima da minha crença não concordar com ela, com a crença. Então, o Siddhartha, ele sempre se reinventa. Ele perde quando essas almas se despertam, é algo que ele não pode lutar, é algo que ele não pode ir contra. Mas quando essas almas vão embora, a batalha termina e os vencedores se retiram, aqueles que ainda ficaram cativos estão agora sujeitos e de forma ainda mais forte, mais veemente, pelo controle do Siddhartha. E o Siddhartha ele vai se modificar de forma que vocês não imaginam. Por exemplo, no começo da humanidade nós tínhamos reis. Os reis caíram e surgiam novos sistemas, república, monarquia absolutista que tinha caído, aí vem a monarquia parlamentar e vários outros tipos de monarquia, vem o parlamento, vem a república e todo tipo de sistema, a teocracia cai também, e ele vai se reinventando, mas ele vai se reinventando para manter o poder. É aquele velho ditado, né? Perder a mão para salvar o braço. Perder o braço para salvar o corpo. E é assim que o Siddhartha ele vai se reinventando. Também é dito ainda a respeito do Adam Belial que todas as almas caíram nele, né, nessa sombra. E ele tem vários níveis que na Tanakh é chamada assim de forma codificada, é chamada de abismos. Quando vocês ouvirem essa expressão, está se referindo às klipot.
E o mais profundo desses abismos, cujo código é Satã, é dito que as almas que lá estão são almas muito elevadas que caíram no mais profundo. Obviamente que se você tem um prisioneiro que você considera muito importante que ele permaneça aprisionado, que são justamente essas almas que, quando libertas, trazem à tona um nível de compreensão intelectual, a mente se abre de toda a população, que gera uma debandada em massa de centenas de milhões de almas. Então, se você tem um prisioneiro que você considera muito importante mantê-lo cativo, você vai querer colocá-lo na prisão de segurança máxima, na cela mais segura, com o que tem a maior quantidade de guardas e etc. E essas almas só podem ser libertas se o Citrahra ele for enganado. Essas almas só são libertas, ou seja, elas só conseguem nascer quando da aparência do pecado. Aí o Citrahra liberta essas almas. Isso aconteceu com o nosso mestre Moshe, isso aconteceu com David Ameller, com o rei David e com outras pessoas também. Né? Isso acontece com Pérez, né? Aquele caso de Judá com a cunhada, né? Com a cunhada, não, perdão, com a nora, onde ela engana o próprio sogro para gerar dele a descendência, de onde viria, né, o rei David futuramente também. Enfim, tem vários casos na Torá que evidenciam bem isso que eu estou falando. Então, isso, obviamente, também acontece em outros níveis, mas principalmente nesse nível mais profundo. Uma das pessoas, inclusive, que tinha lembrança do período que passou quando aprisionado no Adam Belial foi o rei David. Ele relata isso em muitos de seus salmos, e isso só pode ser constatado em hebraico. Na tradução não fica muito bem, mas no hebraico, o cabalista mais atencioso, ele consegue entender o que o rei David estava querendo dizer. Inclusive, apresentei para vocês do grupo uma vez um dos salmos do rei David, onde ele mesmo diz: Ondas de Belial me cercaram, né? Ondas de Belial me oprimiram. Então, ele cita literalmente a palavra em hebraico, no salmo em hebraico. E é um assunto, né, que a gente poderia discutir bastante, tem muitos mistérios ainda que não foram revelados. Inclusive, a Sefirah de Malhut, ela não existe, é uma ilusão. Ela também é chamada, ou melhor, ela é codificada pelo nome Maya. Maya significa ilusão, aquilo que não existe. Ela, na verdade, é uma projeção de Da'at, que também não é uma Sefirah. Da'at é essa projeção. Ela faz projeção em Malhut, que é Maya, ilusão. E, na verdade, o Adão ele se fragmenta de Esod para baixo, ele não fragmenta todo o seu corpo, que é justamente onde estavam as almas, né, em Esod. Quando alguém vem para esse mundo, ela é gerada pelo quê? Pelo órgão sexual. Então todas as almas estavam naquela Sefirah de Esod. É por isso também que o justo, né, o tzadik, ele é assim chamado quando ele domina a Sefirah de Esod, que é o portal para todas as outras. Inclusive é um código, né? Andar sobre as águas, abrir o mar, tudo isso é um código. Significa que a pessoa dominou a Sefirah de Esod, dominou o seu impulso, a sua inclinação sexual. E quando a gente é liberto das Klipot, a gente nasce em Maya, ou seja, em Malhut.
E Malhut, e se vocês verem alguns gráficos em algumas Sefirot na internet, você vai ver que Malhut ou ela tem quatro cores dentro dela, que aí é uma outra analogia, significa que ela recebe de todas que estão acima, ou vocês vão ver raramente, é um pouco difícil de encontrar, mas vai ver ela dividida em duas cores, preto e branco. Significa que ela é disputada pelas duas dimensões, pelas Sefirot e pelas Klipot. Na verdade, é a nossa dimensão. Nós ainda não estamos nas Sefirot. Isso é uma ilusão. Alguém chama Malchut de Sefirot, a Sefirah de Malchut, mas não é uma Sefirah ainda também não. E existe também um mistério, que eu não vou revelá-lo, tá? Isso aqui é para os iniciados, é para as pessoas que têm um mestre a quem recorrer, é uma pessoa que tem temor aos céus, esse conhecimento, se bem que todos deveriam tê-lo. Todos, não vou negar. Que está relacionado à circuncisão. Muitos judeus e pessoas também que se convertem ao judaísmo simplesmente fazem a circuncisão de seus filhos no oitavo dia, ou se não fez no oitavo dia, ele mesmo, pela sua consciência, depois de adulto, ou a pessoa que se converteu, mas não sabem o motivo. Ah, é o pacto que o eterno bendito seja fez com nosso pai Abraão. Aí tem um cabalista um pouquinho que estuda um pouco mais. Ah, é devido a clipar nogá, a remoção e sim, beleza. Mas o real motivo da circuncisão ele não sabe. É, que é algo, inclusive, que eu acho que deveria ser feito conscientemente. E o mistério, o real motivo do porquê a, a circuncisão, a Brit Milá, deve ser feita, está relacionada justamente com as Klipot. E se todos soubessem o real motivo do porquê ela tem que ser feita, eu garanto que todos fariam. As esposas insistiriam com seus maridos para que fizessem, elas mesmo marcariam a Brit Milá dos seus respectivos filhos sem esperar pelos seus maridos, e o nível de compreensão dos maridos também seriam tão altos que eles mesmos disputariam entre si para ver quem marcaria, né? E eu deixo vocês aí com essa pulguinha atrás da orelha, tá bom? Acho que é uma ótima forma de terminar o shiur e gerar aquele bafafá, aquela dúvida, por quê? A curiosidade em certos níveis também é muito bom. Obrigado a todos que me ouviram até aqui e a gente se encontra no próximo shiur. Shiur, shiur, shiur.